Capítulo 99. No final da tarde, Klein voltou para casa e fechou as cortinas, permitindo que seu quarto ficasse escuro. Ele pegou uma caneta e papel e pensou por um longo tempo, finalmente escrevendo uma frase. O sequestro de Elliot foi devido a elementos Beyonder. Como vidente, Klein tentou divinar se essas coincidências eram consequências de desenvolvimentos não naturais, mas os resultados mostraram o contrário. Desta vez, ele foi influenciado por Azik para examinar esses eventos novamente. Ele também aprendeu lições com o palhaço de terno. Ele projetou seriamente uma confirmação de divinação apropriada, eliminando quaisquer descrições que pudessem ser vagas ou causar confusão. Eu deveria isolar as três coincidências e diviná-las separadamente, Klein assentiu, pensativo, enquanto lentamente removia o topázio do pulso. Ele segurou o pêndulo espiritual com a mão esquerda e o deixou pendurado sobre a confirmação de divinação no papel. Ele se recompôs e entrou em estado de cogitação. Com os olhos fechados, Klein começou a recitar repetidamente. O sequestro de Elliot foi devido a elementos Beyonder. Reticências. Enquanto recitava a declaração, Klein abriu os olhos e olhou para o pêndulo, apenas para ver o topázio girando lentamente no sentido anti-horário. Ainda é negativo, murmurou Klein para si mesmo. Ele projetou várias outras confirmações de divinação, mas os resultados persistiram. Não havia nada de estranho no incidente. Ele então divinou separadamente o evento da permanência de Rei Bieber em Tingen e incidente de divinação de espelho mágico de Selena, mas as respostas para os dois eventos foram normais. Um verdadeiro vidente, assustado pelo charlatão Sr. Azik? Além disso, o capitão e os outros não achavam que algo estava errado. Klein riu e balançou a cabeça, mas permaneceu cauteloso. Ele planejou usar a técnica de divinação dos sonhos para obter uma confirmação final. Depois de pensar um pouco, ele mudou a declaração de divinação para se adequar à mudança de método. A verdadeira razão do sequestro de Elliot. Enquanto rabiscava com a caneta, Klein parou e refletiu sobre suas palavras. Depois de ler várias vezes, ele rasgou o pedaço de papel, caminhou em direção à sua cama, se deitou e relaxou. Com a confirmação de divinação em mãos, Klein adormeceu rapidamente com a ajuda da cogitação. Ele se viu em um mundo contorcido e quebrado. Recuperando os sentidos, ele começou a nadar através do borrão. Gradualmente, ele viu os poucos sequestradores. Ele os viu perder sua ficha final em uma mesa de jogo, os viu obter armas de fontes clandestinas e os viu inspecionar a área. Eles até alugaram o apartamento do outro lado do apartamento de Rei Bieber como esconderijo. Eles não formaram uma cena contínua, em vez disso, foram apresentados na forma de imagens em flashes. Klein não conseguiu encontrar nada anormal. Além disso, também havia se alinhado com as declarações dos sequestradores. Depois de sair do sonho, Klein divinou os outros dois incidentes separadamente, mas teve o mesmo resultado, seus desenvolvimentos seguiam a lógica. As coincidências foram realmente coincidências. Estava realmente pensando demais. O Sr. Azik é apenas um entusiasta em divinação. Klein estabilizou seu pêndulo e balançou a cabeça com um sorriso amargo. Ele estava prestes a fechar as cortinas e deixar a luz do sol entrar no quarto quando congelou. A partir da impressão do Klein original pelo Sr. Azik, ele é uma pessoa honesta e confiável. Ele nunca disse nada sem fundamento. Mesmo que estivesse sempre discutindo com o mentor, era limitado a tópicos acadêmicos, e cada um deles tinha suas razões. Se ele fosse realmente um mero entusiasta em divinação, não teria interagido comigo assim. E as memórias do Klein original não têm nada sobre ele gostar de divinação.
Claro, isso pode ser devido à perda da lembrança correspondente. Klein franziu a testa e não conseguiu aliviar suas preocupações. Ele precisava de uma maneira para confirmar isso. Ele suspeitava que a Zeke tivesse involuntariamente encontrado algumas informações privilegiadas e estava tentando avisá-lo usando divinação como desculpa. Como devo confirmar? Klein andou de um lado para o outro do quarto escuro, tentando lembrar as outras técnicas de divinação que conhecia. 1 passo, 2 passos, 3 passos. De repente, ele parou quando uma ideia lhe ocorreu. Vamos supor que essas coincidências sejam duvidosas. Não consigo divinar um resultado porque minha sequência não é alta o suficiente, ou estou sendo afetado por interferências externas, mas posso mudar meu ambiente. Posso mudar meu ambiente para um lugar ainda mais misterioso e difícil de compreender. Klein se sentiu animado. Ele abriu a gaveta e pegou uma adaga de prata. Ele se concentrou e permitiu que sua espiritualidade se estendesse da ponta do punhal, tornando-se um com o ambiente. A cada passo que dava, a parede de espiritualidade selava a sala inteira. Klein planejava fazer a divinação acima da névoa cinzenta, fazer a divinação naquele mundo misterioso. Reticências. No magnífico e divino salão antigo, acima da interminável névoa cinzenta. Klein estava sentado no assento de honra em uma extremidade da mesa de bronze. Diante dele havia um pedaço de pele de cabra que ele desejou que existisse. Ele levantou uma caneta e tentou escrever a confirmação de divinação como fez anteriormente. O sequestro de Elliot foi devido a elementos Beyonder. Ele segurou o pêndulo espiritual e o deixou pendurado. Klein rapidamente se recompôs e ficou silencioso. Fechando os olhos, ele recitou a confirmação 7 vezes, usando sua espiritualidade para interagir com o mundo espiritual que estava acima de tudo. Sentindo o puxar da corrente de prata, Klein abriu os olhos para olhar o pêndulo. A visão o fez congelar imediatamente. O pêndulo estava girando no sentido horário. Isso significava que havia um elemento Beyonder por trás do sequestro de Elliot. Isso foi completamente diferente do resultado que ele obteve no mundo exterior. Não havia vestígios de interferência. Esse poder ou meio é aterrorizante. Qual é o motivo da pessoa por trás disso? Meu destino está entrelaçado ao diário da família Antigonos? Klein ficou imensamente chocado. Ele perdeu a calma e a rotação do pêndulo se desordenou. Ele soltou o topázio e esfregou sua glabela. Sua expressão era anormalmente séria. Depois de contemplar por alguns segundos, ele não tentou divinar os outros 2 eventos. Em vez disso, ele escreveu uma nova confirmação de divinação. A verdadeira razão do sequestro de Elliot. Ele segurou o papel na mão e recitou a confirmação 7 vezes. Klein se recostou e caiu no sono acima do nevoeiro. Logo, ele viu uma névoa branca acinzentada ilusória sem limites. A névoa se dissipou lentamente, revelando uma planície colorida com grama cheia de flores. O espaço atrás das flores e das planícies estava se dobrando, como um monstro que ganhou vida. Klein se esforçou ao máximo para olhar para frente, mal percebendo a imagem de uma chaminé vermelha escura. Nesse ponto, a cena diante dele se despedaçou, pondo um fim ao seu sonho. Klein abruptamente endireitou as costas no majestoso salão divino. Seu coração estava batendo loucamente sem razão. Ufa! Senti que tinha acabado de espiar uma coisa terrível. Ele respirou fundo 2 vezes para estabilizar suas emoções caóticas. Tap, tap, tap. Klein tocou na lateral da mesa um tempo depois e entrou em profunda reflexão. Chaminé vermelha, jardim, planícies com grama. Como isso está relacionado à pessoa por trás de tudo isso?
Não posso determinar o motivo a partir das coincidências, nem concluir que há intenção maligna. No meio desse pensamento, Klein se sentiu alarmado por si mesmo, pelo capitão, Free e pelos outros. Somos como fantoches dançando. O que é ainda mais assustador é que pensávamos tão bem de nós mesmos. Não sei como dizer isso ao capitão. A divinação de velho Neil produziu os mesmos resultados que os meus no mundo exterior. Se eles me pedissem para confirmar em sua frente, não teria como fazer isso. Klein esfregou as têmporas como se estivesse com dor de cabeça. Após quase 20 segundos de calma, ele começou a adivinhar o evento da permanência de Rei Bieber em Tingen. Da mesma forma, ele primeiro usou radiestesia. Dessa vez, Klein ficou chocado ao ver seu topázio ficar imóvel. Não foi uma confirmação nem rejeição da declaração. Estranho, murmurou Klein. Ele começou então a pensar nas razões desse fenômeno. A pessoa por trás disso sentiu minhas divinações e adotou contramedidas? Depois disso, ele tentou a técnica de divinação dos sonhos, mas tudo o que viu foram pedaços fragmentados de neblina. Ele não fez novas descobertas. Os resultados do incidente de divinação de espelho mágico de Selena foram os mesmos. Klein quase podia confirmar sua conjectura neste momento. Como não tinha como notificar o capitão Dan Smith por enquanto, ele tinha uma motivação sem precedentes para melhorar suas habilidades. Preciso ir ao clube de divinação mais tarde e rapidamente avançar minha atuação, para digerir a poção de vidente. Além disso, tenho que confirmar se a poção palhaço é realmente a subsequente de vidente, bem como reunir pistas sobre isso. Também tenho que interagir mais com o Sr. Azik e ver se consigo descobrir qualquer informação interna que ele tenha. Klein segurou a testa com a palma da mão direita e rapidamente elaborou um plano e determinou seu ponto focal. Depois de pensar um pouco, uma pele de cabra apareceu em sua frente novamente. Ele pegou a caneta e escreveu. A sequência seguinte a vidente é palhaço. De sua experiência anterior, Klein estava completamente convencido de que suas habilidades de divinação eram aumentadas e melhoradas acima da névoa cinzenta. É o resultado de ter boa sorte? Ele murmurou e pegou seu pêndulo espiritual. Algum tempo depois, Klein recebeu uma resposta definitiva. A sequência 8 correspondente da sequência 9 vidente é palhaço. Ele então escreveu no papel mais uma vez. As sequências 8, 7, 6 e 5 correspondentes de vidente concederiam pelo menos um poder novo e não relacionado. Klein exalou enquanto usava radiestesia novamente. No entanto, ele viu o topázio ficar imóvel, sem rotações. Não há informações suficientes para concluir a divinação e receber uma revelação? Ele murmurou para si mesmo enquanto parecia pensar profundamente. Então, soltou a corrente de prata e começou a considerar a declaração necessária para uma divinação dos sonhos. Quase 20 segundos depois, ele pegou a caneta tinteiro e escreveu seriamente: pistas para a poção palhaço. Ponto.